Hoje eu quero falar com você sobre os desafios que existem de viver no mundo que nos julga. Sim, é isso mesmo. Quero falar sobre esse tema, que é um pouco complexo, mas se você quiser entender quais são todos os desafios que a gente acaba enfrentando e como isso nos impacta, assiste o vídeo depois da vinheta. Oiê, seja bem-vindo ao meu mundo. Meu nome é Paula Lavigne Silva e eu vou falar hoje com você aqui sobre os desafios de viver nesse mundo que tanto nos julga, né? Por ser quem nós somos. E dentro desse universo, eu acho que a principal coisa que é importante dizer assim, que acho que as pessoas deveriam entender logo isso. Não é uma escolha ser como somos. A gente não escolhe ser assim. A gente nasce assim. Sim, eu nasci assim, sendo desse jeito. Se ela tem apoio da família, se ela tem apoio dos amigos, se ela é menos vítima de violência e preconceito, com certeza ela vai ter muito menos chance de desenvolver depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, entre outros transtornos psiquiátricos muito comuns a essa população, justamente por este excesso de violência a qual elas são submetidos. Eu nasci assim, sendo desse jeito, do mesmo jeito que você que está me assistindo aí nasceu assim, sendo do seu jeito. E seja lá, o que ou quem me criou também é o que ou quem te criou. É o que criou todo mundo, né? Estamos aqui por isso. Então, sai dessa ideia de que são escolhas. E aí é que começa a complexidade na dificuldade, né, que é viver nesse mundo com tanto julgamento. Primeiro ponto, o que é o sexo designado ao nascimento? É o sexo que é dado à criança, ao bebê, quando identificado ao ultrassom a existência de uma genitália tipicamente masculina ou tipicamente feminina, ou mesmo através da sexagem ou do cromossomo, né? A mulher tem cromossomos XX, o homem tem cromossomos XY. Então, a partir dessas informações, é designado um sexo ao nascimento. No entanto, a formação de gênero vai muito além do sexo designado ao nascimento. Diferente apenas tanto da expressão fenotípica, né, as características masculinas ou femininas, os hormônios masculinos ou femininos, os cromossomos biológicos, ou mesmo a genitália típica masculina ou feminina, a formação de gênero também tem um componente cerebral, um componente cultural, um componente social e psicológico. Em algumas situações, a nossa ideia de gênero ou a nossa concepção de gênero, ou o gênero com o qual a gente se identifica, ele é diferente daquele designado ao nascimento. Porque as pessoas, elas começam a tratar tudo a partir de um princípio de que nós estamos escolhendo seguir um caminho como uma mulher trans ou como uma pessoa que se expressa de uma maneira fora do padrão do que a sociedade exige. O que não é verdade. Muitas vezes, como no meu caso, o que eu acabei fazendo foi bloqueando tudo isso, criando uma espécie de prisão interna, né, para mim, durante muitos anos da minha vida, durante anos e anos a fundo, né? E por que isso? Porque simplesmente eu tinha medo de poder me expressar, eu tinha medo de poder existir. Como eu falo para vocês, vim de uma época pré-mídias sociais, pré-internet, começo de tudo. Então não existia a facilidade que existe hoje de você encontrar outras pessoas como você, para você poder conversar, trocar ideia, conhecer, conectar sentimentos, né? Então era uma coisa muito mais complicada, era uma coisa muito mais difícil de você entender, de você se relacionar, de você se compreender, né? Vamos colocar dessa forma. As poucas referências que você tinha, elas estavam distantes, ou na televisão, ou, sei lá, distantes, não estavam tão próximos assim. Não era tão simples você apertar, digitar algumas coisas e já encontrar. E mesmo assim, eu vejo melhorias na época que eu nasci para hoje, mas mesmo assim eu vejo uma questão complexa, que talvez a gente possa trazer aqui como uma binariedade que existe no mundo hoje, né? Dizendo que só existe 0 e 1, só existe preto e branco, sabe? Só existe
luz e escuridão, só existe macho e fêmea, coisas do gênero, né? Hoje tem-se uma concepção de gênero muito mais ampla, que sai dessa binaridade. É o não binário, ou o gênero não binário, que são aquelas pessoas que não se enquadram, não entendem essa concepção, ou não se enquadram nessa concepção de masculino e feminino apenas, mas que têm uma fluidez e que podem navegar entre masculino e feminino. É algo muito mais complexo e muito mais amplo do que aquilo que a concepção padrão da sociedade de que ou somos homem e mulher, e homem tem que ter atração por mulher e mulher atração por homem. A gente tem que ter o direito de poder se expressar, a gente tem que ter o direito de poder ser quem nós somos. E muitas vezes não é uma escolha. A escolha é deixar, é sofrer, é se punir, é se bloquear. Então, assim, são desafios, porque a sociedade, ela quer impor o tempo inteiro de que só existe uma maneira de você existir. E isso eu não tô nem falando só por você ser trans, não, tá? Muitas vezes quando você é qualquer tipo de minoria, você sofre uma pressão nesse sentido. E algumas vezes, inclusive, as próprias minorias geram pressão também. Então eu sempre falo que no mundo a gente precisa um pouco mais de empatia, um pouco mais de amor, um pouco mais de colocar o calçado do próximo e falar, por exemplo, por que tem tanta gente que vem aqui deixar comentários no meu canal simplesmente pra ofender ou pra xingar ou não sei o quê, sendo que o que eu tô fazendo aqui não impacta nada na vida dessa pessoa. A projeção é o mecanismo pelo qual nós atribuímos qualidades e defeitos a outra pessoa. Só que essas qualidades e defeitos, na verdade, elas são nossas. Elas pertencem à nossa personalidade e nós projetamos isso no outro. E isso, gente, essa forma tão radical, tão cruel que a sociedade impõe, muitas vezes é o que faz com que pessoas se reprimam, com que pessoas se adoeçam, com que pessoas se fechem, com que pessoas se escondam. E é muito engraçado isso, porque muitas vezes a pessoa que está reprimindo, ela pode ser uma pessoa dessas que está se escondendo. Sim, é o que eu falo. Eu conheço muita gente que acaba oprimindo mesmo sendo uma classe oprimida. Às vezes por medo, às vezes porque quer pertencer a algo maior, né? E os desafios, eles são grandes, né? Porque a gente tem, quando você é uma mulher trans, quando você percebe que você precisa ser assim para continuar vivendo, eu vou colocar dessa forma, você percebe que você é julgada muitas vezes na hora de um trabalho, você percebe que você é julgada muitas vezes na hora de um relacionamento, você percebe que você é julgada sei lá, por inúmeras coisas. E eu penso que, na verdade, a gente só deveria ter o direito de ser, sabe? E é por isso que a gente tem que lutar muito, porque a gente precisa, através do exemplo, através da educação, mostrar para as pessoas que nós, sendo mulheres trans, pessoas trans, né, whatever, nós temos a capacidade de poder existir como qualquer outra pessoa, né? A gente tem a capacidade de poder trabalhar, a gente tem a capacidade de poder estudar, a gente tem a capacidade de poder ser feliz, de poder viver da mesma forma que qualquer outra pessoa que não tem essa questão da transgeneridade nela possa fazer também. Bem como pessoas, sei lá, por questão de orientação sexual, sabe? Então, esse é um tema que eu falo, não é fácil, mas a gente tem que buscar construir um mundo melhor. Certa vez me perguntaram, não tem muito tempo, se eu acredito que as coisas estão evoluindo, se eu acredito que a gente vai ter um mundo melhor pela frente. E sim, eu acredito. Eu sou uma pessoa otimista, né? Eu acho que a internet conectou as pessoas e permitiu, né, diferente da minha época, quando eu era pequena, permitiu que as pessoas pudessem se conectar, conversar, perceber que nós não estamos sozinhos, né? Que elas não estão sozinhas, que existem muitas e muitas pessoas como nós. Então, assim, eu acredito que o mundo, aos pouquinhos, ele vai evoluindo, mas a gente tem que estar sempre vigilante, né? Porque muitas vezes algo que conquistamos hoje pode nos ser tirado amanhã simplesmente por um pensamento meio que binário, meio que dizendo, tem que ser de uma forma A ou de uma forma B, né? Bom, enfim, não é fácil,
e gera muito medo. E isso muitas vezes traz insegurança para as nossas famílias, traz insegurança para os nossos parceiros, traz insegurança para as pessoas que nos cercam, porque o mundo acaba sendo um tanto quanto cruel nesse aspecto, né? Infelizmente. Então, assim, não é fácil. E é por isso que eu volto a dizer o que eu comecei a falar no começo do vídeo. Por isso não é uma escolha, porque se fosse uma escolha, a gente escolheria o caminho mais fácil. A gente não escolheria o caminho mais difícil, que é o que a maior parte das pessoas fazem. Se você tem um atalho, a maior parte das pessoas pega o atalho. Se você tem uma forma mais fácil e mais tranquila de viver, você acaba escolhendo a forma mais fácil e mais tranquila de viver. Bom, recado final, você que está investindo não está só. Se você se identificou com tudo isso, saiba que eu tô aqui pra você, eu tô aqui por você, como eu sei que você também tá aqui por mim. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa o joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos, tá bom? Um super beijo pra você e até o próximo vídeo. Eu quero acreditar que tudo que eu vivi